Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Reis. Eu quero falar sobre o favor de Deus sobre a sua vida. Algumas coisas que vão acontecer esse ano, que você vai ficar impressionado com o que Deus vai fazer esse ano e sobre a sua vida em especial, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 18. Na verdade, eu vou dar continuidade à ministração que eu ministrei na virada, de sexta para sábado, né? O tempo ficou curto, porque eram muitas atividades, é muita bênção para contar, foi muito testemunho, foi muito louvor, muita adoração. E não deu tempo de ministrar a palavra toda. Então, eu vou dar continuidade aqui. Eu falei sobre os 2 primeiros tópicos da mensagem. Eu vou repassar eles, os 2, e mais 2, que a mensagem tinha 4 tópicos, mas... Então, se você já ouviu os 2 primeiros, tenho certeza que Deus vai falar de uma outra forma com você em nome de Jesus. A palavra se renova todas as manhãs, e a Bíblia é o único livro que você pode ler ele todos os dias, o mesmo versículo, e todos os dias Deus vai falar de uma forma diferente com você. Por quê? Por causa do Espírito Santo, né? Ele se move nas nossas vidas conforme a vontade dEle, conforme nós necessitamos. Então, sempre que nós lemos a Bíblia, sempre que nós lemos as passagens, por mais que você já tenha lido um monte de vezes, Deus vai falar de uma forma diferente com você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz aí? Amém? Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 18, do versículo 41 até o 46. A Bíblia diz assim: Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do monte Carmelo, dobrou os seus joelhos ao chão e pôs o seu rosto entre os joelhos. Vá e olhe em direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá ainda, disse ele. 7 vezes Elias o mandou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover muito forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel, e o poder do Senhor veio sobre Elias. E ele, prendendo a capa com o seu cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Fecha os teus olhos. Senhor, usa, Deus, esta palavra, usa esse texto para falar conosco. Fala aos nossos corações, nos ensina e nos mostra o que é viver o favor de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Elias foi um profeta de Deus. Elias foi um homem ao qual Deus usou de uma forma poderosa. Então, um pouquinho antes desse texto que nós lemos, nós vemos Elias se levantando contra 450 profetas de Baal. E ele enfrenta aqueles profetas porque eles criam um Deus morto, um Deus de pedra, um Deus que não respira, um Deus que não fala, um Deus que não ouve. E ele clama ao Deus Todo-Poderoso e Deus responde à oração do profeta Elias. Querido, Deus responde às nossas orações. Deus responde à oração de um justo, de um profeta. E esse ano você vai precisar profetizar muito. Porque quando você profetiza, Deus realiza. Em cima de uma palavra profética, é uma realização do Senhor. Porque está no nosso encargo a palavra. Está no encargo do Senhor o realizar. Por isso é importante nós lermos a Bíblia, por isso é importante nós termos atos de fé, atitudes de fé, que vão mover o coração de Deus em nosso favor. Elias, ele precisava de chuva, a terra precisava de chuva. E ele falou: ei, Deus vai nos dar chuva. O que Deus precisa dar a você esse ano de 2022? Qual o seu pedido para o Senhor? Qual é a parte seca que ainda existe na sua vida que precisa chover, precisa
brotar. Naquele tempo faltava chuva. E Elias fala: ei, vai lá que você vai ver, daqui a pouco vai vir chuva. Às vezes não foi no primeiro tempo, não foi no segundo tempo, não foi no terceiro, mas no sétimo tempo vai acontecer. Mas ainda não veio a chuva. Opa, mas está lá. Eu mandei uma mensagem para os nossos pastores ontem pela manhã. Eu falei assim: eu consigo ver uma pequena nuvem de avivamento sobre o ano de 2022. Isso vai cair sobre a sua vida. Você vai se tornar uma tocha humana. Aleluia. Uma tocha viva de avivamento. Porque eu consigo ver uma nuvem de avivamento. Em nome de Jesus. E aqui, querido, Elias fala o seguinte: ei, nós vamos ver chuva. Duas coisas acontecem. Primeiro, ele consegue visualizar aquela pequena nuvem. E é isso que precisa acontecer nas nossas vidas. Primeiro passo: visualize a promessa de Deus. Visualize aquilo que precisa acontecer. O milagre que precisa acontecer. Primeiro, Deus tem que abrir os nossos olhos espirituais. É uma dificuldade nós entendermos as coisas espirituais, que nós somos muito carnais. Mas precisa abrir os nossos olhos. Eu sempre conto aquela historinha da criança que chega para a mãe e pergunta: mãe, por que você corta a cabeça e o rabo do peixe para assar? A mãe fala assim: não sei, a avó fazia, então eu faço igual. E aí a criança vai lá e pergunta para a avó: avó, por que você corta a cabeça? Ensinou a mamãe a cortar a cabeça e o rabo do peixe. A avó fala assim: não sei, porque a mãe fazia, então a bisa dele fazia. E a bisa viva ainda, a criancinha vai lá na bisa e fala assim: bisa, por que vocês cortavam a cabeça e o rabo do peixe? E assim ensinou todo mundo a fazer isso para assar, né? A bisa falava assim: filho, é porque assim, lá atrás, quando nós era bem novinha, que nós precisávamos assar peixe, os peixes eram muito grandes. Então, para caber na forma e para caber no forno, tinha que cortar a cabeça e o rabo do peixe. Aí a gente pensa, né? Fala assim: hoje os peixes são pequenos, os fornos são grandes, as formas são grandes. E às vezes a gente acaba cortando ainda. Às vezes é uma visão que nos foi passada, uma visão franciscana de não prosperar, de não fazer algumas coisas, de viver um cristianismo fechado. Isso atrapalha a nossa visão. Esse ano Deus vai abrir a sua visão em nome de Jesus. Você vai profetizar. Cada vez que alguém falar assim: ah, você vai naquela igreja dos ricos, você vai falar assim: por isso mesmo eu vou lá. Né? Ah, olha, glória a Deus. Por isso que eu vou lá. Isso é ampliar a visão. Porque uns falam: não, mas lá também tem gente simples. Rico não está no quanto de dinheiro que você tem, está no espírito que você vive, da forma que você vive. Eu conheço o rico que é pobre, conheço o pobre que é rico. Povo que não tem dinheiro que é rico, que é cabeça milionária, que as atitudes são visionárias. Mas conheço o rico que é medíocre, que é muquirana, tacanha, vive uma vida pequena. Talvez você conheça também, tenho certeza que você conhece. Então não está no quanto de dinheiro você tem, sim na sua visão. Amém? E o outro princípio é que Deus vai acelerar a sua vida. O pastor Felipe falou aqui. Falei: só falta pregar minha mensagem. O favor de Deus vai te acelerar. Bata no peito e fala assim: o favor de Deus vai acelerar a minha vida. Querido, está passando tão rápido. E por estar passando tão rápido, as bênçãos vão chegar tão rápido assim, como está passando o tempo, em nome de Jesus. Querido, o profeta Elias aqui, ó, ele fala para o servo: vai lá ver a chuva. Agora você vai lá e avisa Acabe que vai chover. E ele fala assim: não, acho que não vai dar tempo, eu vou correr, eu vou ir antes. Eu vou acelerar aqui também. Começou a chover. E o profeta Elias, ele começa a correr. E a Bíblia diz que ele recebeu uma unção tão forte, que ele correu à frente de Acabe. Algumas versões dizem que Acabe estava numa carruagem, num carro de boi, um carro. E você vê o rei, você vê Elias correndo antes desse carro. Querido, isso não é normal. Quantos aqui já correram na frente de cavalo? Ninguém. Quantos já correram atrás? Um monte de gente. O normal é correr atrás. Mas quando Deus acelera a sua vida, você vai correr à frente. Isso que está ligado à sua visão e aquilo que Deus vai fazer nesse ano, 2022.
Enquanto uns vão pensar em fazer, você já fez. Enquanto uns estarão sonhando, você já vai estar realizando. Amém? Isso é viver o favor de Deus, porque o favor de Deus ele está ligado ao empurrão do Senhor, ao quanto Deus empurra. Você deixa de nadar contra a correnteza, você deixa de correr contra o vento e vai a favor do vento, a favor da correnteza. Você vai trabalhar menos e vai ganhar mais. As coisas vão acontecer de alguma forma, as coisas vão se acelerar na sua vida. Por isso é importante você ampliar sua visão. Por isso é importante você ouvir a voz de Deus. Porque Elias ele não foi na força dele, na vontade dele. Ele foi numa palavra do Senhor. Pode ir lá, que vai chover. Pode falar, que vai acontecer. É na palavra do Senhor que nós somos baseados. É na palavra do Senhor que as coisas acontecem. Vai acelerar. Se você falar assim, vai acontecer comigo em nome de Jesus. Aquele carro eu vou comprar, a minha família eu vou alcançar, aquele projeto de vida, aquele curso que eu quero, eu vou conquistar, eu vou realizar, eu vou fazer. Aí quando você menos esperar, vai passar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você vai estar alcançando esse projeto em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu lembro quando eu estava fazendo seminário, e no seminário um pastor ele contava algo que, quando eu estava pensando sobre essa palavra, eu lembrei. E esse pastor, ele pregando ali, ministrando, né, a aula do seminário, e ele falava assim que ele era da aeronáutica, né, foi por muito tempo, estava reformado, mas no mesmo tempo que ele era da aeronáutica, um outro amigo também era da aeronáutica, mas entraram no mesmo período, fizeram as mesmas provas, tudo igualzinho, só que o amigo dele, o outro que estava do lado dele lá, ganhava mais que ele, na aeronáutica. E aí ele ficava bravo, porque volta e meia tinha uma promoção, volta e meia tinha algo, ele viajava para outra cidade, outro país, isso fazia, e acontecia alguma coisa, acontecia e o outro ganhava mais. E ele um dia foi orar e falou, Deus, como é que isso acontece? Em mim, na minha vida não acontece, na vida dele acontece. Tá tudo bom, mas por que ele prospera mais? E aí, querido, por que era mais acelerado na vida dele? Por que era mais acelerado? E aí Deus falou ao seu coração, falou, opa, na vida dele tem uma mãe que ora, na vida dele tem um pai que clama, e na tua vida você que vai começar a cumprir isso, a fazer isso acontecer. Então nos seus filhos vai ser mais acelerado do que na sua vida. Na vida dele, por começarem antes, está sendo mais acelerado. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu falei, uau! Eu falei assim, os meus filhos, eles não vão rastejar, não vão andar, eles não vão correr, eles vão voar. Porque eu vou estar todos os dias com meus joelhos no chão, orando, clamando ao Rei dos Reis, a favor da vida deles. Uma das formas de nós acelerarmos a nossa vida, e não somente a nossa, mas a vida dos nossos filhos, é orando por eles. Ore, clame, e você vai ver que as coisas vão acelerar. Aquilo que você demorou anos para conquistar, eles demorarão meses para conquistar em nome de Jesus. Então, segundo princípio, que vai acontecer quando você viver o favor de Deus. O favor de Deus, ele vai te prosperar. Lucas capítulo 5, conta aquela história que você já conhece também, que onde Jesus estava passando a margem da praia, e aí ele vê os discípulos, os pescadores chegando, e não tinham pescado nada. E a multidão precisava de uma palavra de Jesus. Aí Jesus empresta um barco, vai à margem do rio e começa a pregar o Evangelho. Depois de pregar o Evangelho, ele fala assim, agora joguem as redes. Isso aqui, ó, joga a rede aqui, ó. Joga essa rede. Aí os dois pescadores, Pedro e André, ali, eu fico imaginando, eles pensando, ou talvez até mesmo conversando, falando, mas ele é Jesus, cara, aqui pescador somos nós, é nós que sabemos aonde dá peixe, onde não dá. Mas, já que ele falou, vamos jogar. Os dois tinham passado a noite inteira pescando e não pegaram nada. A Bíblia diz que eles não pegaram nada. Mas, em cima da palavra do Senhor,
O que aconteceu? A Bíblia diz que era tanto peixe que eles precisaram pegar reforço. Precisaram chamar mais gente, porque senão as redes estavam rompendo as redes. Esse ano, as suas redes não vão romper, mas vão quase romper em nome de Jesus. De tanta prosperidade, de tanta bênção, de tanto milagre sobre a sua vida. Porque você vai se mover na vontade do Senhor. Você vai se mover debaixo de uma palavra do Senhor. Por que o pastor Felipe contou tanto testemunho aqui? Porque essas pessoas, ele e as pessoas, estão se movendo numa palavra do Senhor. Faça um pacto de fidelidade ao Senhor esse ano. Esse envelope preto que nós temos lá no hall de entrada, é o envelope dos dizimistas fiéis. Todo dizimista fiel pode pegar um desse aqui, levar para casa e trazer com o seu dízimo. Ah, mas eu faço a transferência via internet. Faça via internet também, não tem problema. Mas esse nós fizemos especialmente para os dizimistas. Por quê? O dizimista, ele vai à frente, ele vai romper mais, ele vai crescer mais, ele vai prosperar mais. Porque é uma promessa de Deus sobre os dizimistas. Então, se você ainda não é, seja em nome de Jesus, decida. Os discípulos decidiram ouvir a voz do Senhor. Eles decidiram jogar as redes. Eles poderiam ser contrário, falando, não, nós que somos pescadores, você não sabe de nada, nós já tentamos e não pegamos nada. Não, mas eles decidiram ouvir a voz de Jesus. Nós temos uma frase lá em casa que nós usamos muito, com os meninos, né? O Miguel e o Rafa. Nós falamos assim, que o decidido decide pelo indeciso. A nossa vida inteira, ela é feita de decisões. Sim ou não? Boas ou más, são feitas de decisões. E às vezes, aquela pessoa que espera a decisão do outro, muitas vezes entra em problemas. Por isso, nós líderes, nós cristãos de verdade, nós precisamos ser decididos. Eu decidi servir ao Senhor o resto da minha vida. Venha a luta, venha a dificuldade, ou venha coisa boa, não importa, o que vier, que venha. Mas eu vou servir ao Senhor o resto da minha vida. 2022 eu vou servir a Ele todos os dias da minha vida. Salmo 24, Davi, orando ao Senhor, diz o seguinte, que todos os dias da sua vida ele viria à casa do Senhor. Todos os dias da nossa vida nós temos que nos encontrar com o Senhor, entrar na presença dEle. Talvez na segunda, terça e quarta que não tem culto, você não venha, mas você não vem aqui, mas você se encontra lá na sua casa com Ele em nome de Jesus. Esse é o nosso papel. Você já startou, já planejou ler a Bíblia toda esse ano? Puxa vida, mas toda, olha o tamanho da Bíblia. Querido, se você quer ir à frente, não tem como ficar de braço cruzado. Você vai ter que tomar algumas decisões. Deus tem que estar à frente. Você pode até estar aqui de braço cruzado, mas você pode estar profetizando, falando, mas você não vai conseguir profetizar algo, e que se cumpra algo através de uma profecia sua, se não tiver na Bíblia. Porque se houver na Bíblia, é uma promessa, ela vai se cumprir. Se não tiver na Bíblia, é uma fala sua, e aí Deus não tem compromisso. Por isso a importância de lermos a Bíblia. Por isso a importância de estudarmos a palavra de Deus, nos aproximarmos do Senhor. Então, importante isso. Decida servir ao Senhor com excelência. Decida ser um dizimista fiel. Decida ler a Bíblia todo esse ano, em nome de Jesus. É uma tristeza no nosso coração como pastores. Vou contar abrindo meu coração, né? Momento perdigão, abrindo o seu coração. É uma tristeza para nós ouvirmos da igreja, ou pedirmos para a igreja levantar as mãos, falando assim, quem já leu a Bíblia toda? São pouquíssimas as pessoas. Entristece o nosso coração. Por quê? Se entristece o nosso, imagina o coração de Deus, que é o dono da palavra. Toda a palavra foi escrita pelo Senhor. A palavra de Deus todinha está aqui, ó. Desde a capa até a contracapa é o Senhor. Então a gente precisa seguir e obedecer em nome de Jesus, amém? Terceiro princípio, terceira coisa que vai acontecer quando você viver o favor de Deus.
as promessas de Deuteronômio 28. De sexta para sábado, eu falei para a igreja. Falei, igreja, leia Deuteronômio 28. Porque essas promessas estão para acontecer sobre nós, a partir do momento que haja uma obediência. Fale comigo, obediência. A obediência vai fazer com que você desfrute de coisas que só o Senhor pode te dar. A obediência sua hoje aqui, caminhando com Deus, você vai desfrutar, você vai experimentar coisas extraordinárias que só o Senhor pode lhe dar, em nome de Jesus. Olha o que diz o texto: se obedecerdes fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te acompanharão, se vocês obedecerem o Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Tudo que vocês fizerem será abençoado. Esse texto diz ainda lá para baixo, até o versículo 13, diz o seguinte: que aonde você colocar as mãos será seu, aonde você colocar os pés, aonde você colocar as mãos será abençoado, os pés será seu por herança. Os seus inimigos virão por um caminho, correrão por 7 caminhos. Você será cabeça e não será cauda. Será aqui tem um monte de promessa para mim e para você, para 2022. Se obedecermos fielmente aquilo que o Senhor tem para nós. A obediência vai fazer você prosperar. A obediência vai fazer você realizar coisas que você nem imagina. Porque o texto para nós a palavra de Deus nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É algo poderoso, querido, é algo poderoso que você vai viver em 2022, em nome de Jesus, amém? Vai ser uma aceleração tão grande, que você vai olhar e falar, meu Deus, quanta coisa em um ano só. Quanta coisa que Deus fez em um ano só. Chegando no final de 2022, em nome de Jesus, amém? Eu lembro do texto de Gênesis capítulo 13, aonde Ló e Abraão, cada um segue o seu caminho. Ló olha e fala assim, nossa, aquele campo ali é o campo mais bonito, é o mais perfeito para plantação, para o meu gado, tá tudo, é aquele ali que eu quero. Abraão falou assim, então se você escolhe aquele, eu vou para o outro, não tem problema não. Mas o favor de Deus não estava sobre a vida de Ló, e sim estava sobre a vida de Abraão. Abraão, mesmo pegando a pior terra, aparentemente, mas espiritualmente era a melhor. Talvez nesse ano apareçam coisas na sua vida que aparentemente são as piores, mas espiritualmente serão as melhores, porque o favor de Deus estará sobre você. Então, a bênção, a maldição Deus transforma em bênção, a pobreza Deus transforma em riqueza. Tudo isso no favor de Deus acontece. É rápido, é fluido. Quando você está debaixo do favor de Deus, as coisas acontecem. Mas é importante você não sair do favor de Deus, você não sair do plano, do propósito. Por isso a importância de você temer ao Senhor, por isso a importância de você orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, se comprometer em estar na casa do Senhor, chamar a sua família, se formar, se tornar um líder, fazer algo para Deus, trabalhar para o Senhor. Porque um dos mandamentos do Senhor é ir de pregar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso papel. 2022, teremos os encontros com Deus de novo, o reencontro, o 120. A igreja começou a rodar, vai correr, vai voar. Alguns voarão junto conosco, mas outros estarão olhando assim. Quem vai voar? Nós voaremos. Nós não podemos ser como igreja somente telespectadores. Não, nós somos os promotores. Nós somos aqueles que estão lá no meio do avivamento, cumprindo o chamado, fazendo acontecer, realizando as obras e desfrutando das obras do Senhor.
Esse é o papel do cristão. Não é só olhar, não é só visualizar, e sim estar lá dentro. A gente tem um negócio na cabeça, né? Vai assistir televisão, você fica lá fora assistindo. Não. É para você estar lá dentro. É lá dentro, vivendo o melhor de Deus sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. E o quarto princípio, que esse é o princípio, o favor de Deus traz para você. Estava orando esses dias, e Deus falou muito forte ao meu coração, que a gente vive o favor de Deus, porque o favor de Deus sobre a minha vida e a sua vida é herança. Fale comigo, herança. Querido, herança é algo que nós recebemos dos nossos pais. E o favor de Deus é uma herança que Deus dá para aqueles que querem. Aqueles que o aceitam como o único Senhor Salvador da sua vida. Aqueles que decidem caminhar com Ele, recebe herança. E a herança, querido, é algo que vem do Senhor. Só filhos recebem herança. Só filhos recebem herança. Quantos filhos nós temos aqui? Os servos recebem recompensa, mas os filhos recebem herança. E esses dias eu postei na rede social, lá o pastor Zudemar complementou, né? Eu falei que os filhos recebem herança, e ele falou que os servos recebem recompensa. E os dois, se você é um filho que serve, você recebe herança e a recompensa. Eu quero receber os dois, porque eu sou filho de Deus, e eu também sou servo na casa do Senhor. Eu sou servo para os meus irmãos, eu sou servo na minha casa. Então eu quero receber a herança, mas a recompensa. Para viver o favor de Deus em 2022, você vai receber isso em nome de Jesus, amém? No livro de 1 Pedro, capítulo 1, do 3 ao 5, fala sobre isso, que nós somos herdeiros do Senhor também. E o herdeiro, ele recebe essa recompensa, ele recebe essa herança, ele recebe algo poderoso de Deus. Quantos aqui querem receber as suas heranças aqui, em nome de Jesus? A herança, querido, ela potencializa a nossa vida, ela acelera o processo, é ou não é? Quando você recebe uma herança, quando você recebe um presente de um ente querido, né? Uma herança em si, quando alguém vem a falecer na família, tem a parte ruim, mas tem a parte boa, que acelera o processo na sua vida. Em 2022, você vai receber essas heranças do Senhor em nome de Jesus, porque Ele já pagou o preço, já está pago, está lá na cruz. Nós não vivemos mais um cristianismo franciscano, não vivemos mais esse cristianismo pequeno, mas sim um cristianismo de prosperidade, de bênção, de vitória, de conquista, de palavra de Deus, de poder de Deus, de herança, não somente terrena, mas sim também uma herança espiritual e eterna. Em nome de Jesus, chegou o tempo de você viver o favor de Deus. Chegou o tempo de você colocar o Senhor dentro do barco, e o barco ir a favor da maré, em nome de Jesus. Chegou o tempo de Deus acelerar algumas coisas, chegou o tempo de Deus realizar coisas extraordinárias sobre a sua vida, chegou o tempo de Deus arrancar do seu coração coisas que não são do Senhor e precisam ser arrancadas. Chegou o tempo talvez de você perdoar pessoas, perdoar amigos, parentes. Chegou o tempo de você viver o favor de Deus por completo. Você só não vive o favor de Deus se você tiver pecados dentro de você, se você tiver problemas que te afastem do Senhor. Para viver o favor de Deus, você precisa estar junto com Ele, você precisa estar mergulhado junto com Ele, você e Ele precisam ser um, e aí as coisas vão fluir. Mas luz e trevas não tem como andar junto. Da mesma fonte nunca sai água doce e sai água salgada. Então, nesse ano do favor do Senhor, é o ano da onde você precisa também se alinhar com o Senhor. Não é só receber os milagres, mas é uma vida de alinhamento em nome de Jesus. Amém? Quero que você se coloque em pé, vamos orar, clamar ao Senhor e se preparar, porque 2022, se prepare, você vai viver o favor do Senhor em nome de Jesus. Aleluia!